Pessoal, boa tarde, né, mais uma vez. Obrigado por estarem presentes novamente, tá? Então, como foi combinado na aula passada, hoje nós finalizaremos o módulo de técnicas de SEAL, tá? No primeiro momento, nós iremos fazer uma revisão e no segundo momento, nós vamos fazer a prova, tá? Então, a prova, deixa eu só verificar aqui, porque são tantas. Deixa eu escolher aqui qual é a prova que eu vou disponibilizar para vocês, só para um parâmetro aqui, tá? Então, a prova geralmente não, vou disponibilizar para vocês aí uma prova com um tempo de 1 hora, e após 1 hora de prova, a prova será bloqueada automaticamente, tá? Então, por favor, tentem fazer, deixa eu ver se eu acho, tentem fazer ela em 1 hora. Então, nesse primeiro momento, é hora de tirar as dúvidas, né? Só um instante. E aí, Vitória, 3, boa tarde. Deixa eu só verificar aqui, só para ver se é uma prova de 20 questões que eu vou passar ou é de 10. Beleza, vamos lá. Então, ó, a prova de vocês terá 10 questões, tá? E essas 10 questões, ela vai ter questões abertas e vai ter questões para vocês descreverem, ou seja, perguntar lá alguma coisa e vocês vão descrever, ok? Então, vamos começar aí tirando as dúvidas de vocês. E aí, Gustavo, boa tarde. E aí, pessoal, vamos lá. Lívia também, boa tarde, Lívia Martins. Vamos lá, primeira dúvida aí. Marcos também, boa tarde. Vamos lá, me coloquem aí a primeira dúvida para a gente ir tirando aí, tá? Então, nós temos aí até pelo menos 2 horas para vocês tirarem dúvidas, tá? E aí, Lucas. Vamos lá, Professor, como é que pessoal. vai ser a prova? Então, a prova será online, será 10 questõezinhas, eu vou dar um tempo de... 1 hora é muito, né, pessoal, para responder uma prova, né? Não, professor, acho Muito que 1 hora tempo. tá bom. Então, eu acho muito tempo aí, porque só são apenas 10 questões. Vamos Ô, ver, então é professor, uma prova aí, eu vou dar um não, tempo. Oi? 1 hora tá ótimo. 1 hora de prova. Vamos ver. Vamos ver, tá? Aí Em vocês relação vão ter um tempo, à aula aí vai prática, ter... você vai ter alguma coisa relacionada a Então, isso? não, a prática, na verdade, não tem como fazer a prática. E É aí, na porque... verdade, a prova que eu vou colocar aqui, elas são questões de marca X e questões abertas. Oi, Vitória, consegue ouvir agora, Vitória? Tá me ouvindo aí? Então, Vitória, beleza. Então, Vitória, como eu estava falando, é uma prova de 10 questões, onde eu vou delimitar o tempo, ou seja, a partir do momento que eu liberar a prova, tá? Lucas, não é a minha não, tá? Estou aqui com ela olhando aqui, mas não é não. Então, a partir do momento que eu disponibilizar o link da prova, vocês vão ter um tempo estimado para resolver essa prova. Passou desse tempo, vocês não conseguem enviar porque ela vai ser bloqueada, tá? Vamos lá. Sim, vamos lá. Aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês, por favor. Vamos lá, aproveitem aí para tirar as dúvidas. Quem tem a primeira dúvida relacionada ao assunto. Pessoal, só um detalhe antes. Aliás, podem ir colocando aí que eu já vou resolvendo, tá? Será também, Lucas, de múltipla escolha e vocês vão ter que descrever também a respeito de alguma questão, tá?
Então, eu pretendo começar a prova depois das 2, para vocês terem até as 3 para responder essa prova. Tá? Mas depende de vocês. Se vocês quiserem tirar dúvida até as 3, para mim não tem problema nenhum. A gente faz a prova 3 horas, de 3 até 3h30 ou 4 horas, vamos ver isso daí. Tá? Vamos lá, assim, uma questãozinha que eu gostaria até de adiantar para vocês, tá? É que eu pensando aqui em possibilidades para a gente dar continuidade nos módulos, e vocês só têm na sequência o Adobe Animate, que a gente pulou pelo fato de a maioria das pessoas não terem acesso ao programa, tá? Isso é um programa muito pesado, então mesmo quem tivesse computador e fosse um computador meio simples, já iria sofrer também com a parte do programa. E aí a gente vem fazendo esses adiantamentos aí, tá? Aí nós passamos para a técnica de SEAL, que vocês conseguem acompanhar de boa. Então, próximo, na verdade, vocês só tem como módulo, resumindo aí, tá? Que eu já dei uma verificada aqui. Vocês têm o Animate, vocês têm o Adobe Music, vocês têm o PhoneGap e vocês têm o Projeto App, tá? O Projeto App é o único que eu posso dizer a vocês assim, não vai ter como a gente fazer online, de forma alguma, tá? Não vai ter como a gente fazer online. Então, sendo assim, nós vamos fazer o seguinte, o próximo módulo será o Adobe Music, que é o desenvolvimento de sites e aplicativos, utilizando uma plataforma da Microcamp. Aí, essa plataforma, o que acontece? Ela não é online, então eu vou precisar do uso do computador. Então, quem por acaso tiver como já, por exemplo, para a próxima aula, para as próximas aulas, pegar um notebook emprestado de algum crush, algum amigo, um tio, um primo, vai ser bem interessante, tá? Porque nós vamos precisar, tá? Então, pelo menos o Muse e o PhoneGap nós vamos fazer por aqui, tá? O PhoneGap é um programa que a gente vai apenas basicamente utilizar para espelhar o código que nós vamos trabalhar, que vai ser basicamente aquilo que nós vimos no conteúdo passado, aquela parte da W3, tá? Porém, nós vamos utilizar o PhoneGap, tá? E aí eu vou deixar para explicar para vocês mais tarde. Então, assim, de certa forma vai dar para vocês acompanharem também, ok? Mas vamos ver se a gente não passa o Animate online. Mas se for o jeito, não vai ter outra saída, tá? Passa. Então, já sabe que o próximo módulo vai ser Adobe Music. Sueli colocou aqui, professor, deixa eu colocar aqui. Professor, para aparecer logo do primeiro, cadê aqui? Para aparecer logo de primeiro o site, é importante as palavras-chave, a quantidade de visualização do público, etc. Isso, exatamente, Sueli. Deixa eu ver só outra coisa aqui. É complicado isso porque nem todo mundo tem acesso ao computador. Então, Lucas, é por isso que a gente já passou para o módulo de técnicas de SEO, tá? No caso de vocês, é, vocês já estão próximos de finalizar o curso, tá? Outra saída seria, por exemplo, algumas pessoas não viram o módulo de Windows, tá? De Windows, de Word, de Excel, de PowerPoint, tá? Então, algumas pessoas não viram esses módulos. Professor, eu Aí, já ia esses falar módulos, realmente sobre isso. então, Se aí não o que tem como acontece? adiantar algum desses. Algumas pessoas já viram o módulo de Windows, Word, Excel e tal. Outras pessoas não. Então, eu já fiz isso com outras turmas, uma votação, se aquelas pessoas que já viram o módulo de Windows, se teria algum problema em rever, tá? Lembrando assim, que mesmo que a gente vá rever um módulo, assim, para favorecer a todos, na verdade, né? Porque não tem como a gente, digamos, vamos fazer isso para ser 100% para todo mundo. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá? Mas aí eu posso adiantar para vocês, o contrato de vocês são 24 meses, então por mais que passe, ou seja, que atrase um pouco o curso de vocês, que vocês terminem ou vendo um conteúdo extra, ou revendo algum conteúdo que vocês já viram,
isso daí não vai influenciar na quantidade de mensalidades de vocês, certo? Então, assim, é bom também que vocês já fiquem pensando nessa possibilidade, principalmente para quem já viu o Windows, o Word e tal, se tem algum problema em rever novamente. E nas próximas aulas a gente debate isso daí, vê como é que faz, tá? O importante é que ninguém perca nada, tá? Então, deixa eu ver aqui. Franciele, o computador dela deu prego, o meu também, poderia até ser o Lucas. Manda consertar, ué. Deu céu, deu interessante. Tá, pessoal? Então, vão pensando aí na possibilidade, ou até mesmo no final dessa aula a gente vê se vocês concordam, para quem já viu o Windows, rever. Aí eu vou também ter que conversar com o pedagógico para ver uma saída, tá? Então, assim, vão pensando aí, no final da aula vocês me falam. Só tenho uma certeza que a gente está preocupado com isso, tá? E nós queremos que todos ganhem. Então, qualquer decisão que for tomada é para ajudar todos. Tudo bem, Marcos? Coloca lá mesmo. Então, você não tem, Franciele. Você vendeu, né? Beleza, Marcos. Pessoal, vamos lá. Deixa eu começar aqui tirando uma dúvida da Sueli quando ela colocou a respeito das palavras-chave, tá? Nós começamos o módulo exatamente com a questão falando sobre palavras-chave, tá? Então, as palavras-chave, elas... pessoal, pensando aqui, tá? Pensando numa solucionar a dificuldade aí de vocês, eu vou ver com o pedagógico, talvez eu até passe para o módulo de Phonegap, tá? Talvez, eu informo vocês direitinho a respeito disso, porque o Phonegap é basicamente aquele conteúdo que nós trabalhamos no módulo passado, acrescentado do Phonegap. Basicamente isso, tá? Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui e tirar a dúvida aqui da Suela. E aí nós começamos o módulo trabalhando, ou melhor, falando exatamente das palavras-chave. E o que são, né, as palavras-chave? Basicamente, palavras-chave são aquelas em que nós vamos utilizar, tá, com o objetivo de repetir ela pelo menos de 5 a 7% do total de palavras. Beleza, Everson, já vi ali sua mensagem. Entre 5 e 7% da mesma palavra, um exemplo. Nós estávamos pegando aí como exemplo a sorveteria do Lucas, tá? Então aí eu falei que, por exemplo, a principal palavra é como as pessoas vão chegar até o site do Lucas, por exemplo, tá? E aí nós temos que pensar. Bom, é provável que as pessoas cheguem até o site do Lucas utilizando a palavra sorvete, um exemplo, tá? Então, como a maioria das pessoas vão procurar sorvete, a gente tem que repetir, ou melhor, de alguma forma, colocar a palavra sorvete dentro do site várias vezes, ou seja, repetindo várias vezes. Sorvete delicioso, sorvete delivery, sorvete da fruta, um exemplo, sorvetes especiais, ou seja, a palavra sorvete vai ser aquela que vai predominar dentro do site e que a gente tem que ir colocando ela dentro de um contexto. Não adianta também simplesmente pegar uma palavra-chave e arrochar o pau a repetir ela. Então ela fica sem nexo, ela fica feia, né? Porque ela vai estar sendo repetida várias vezes. Mas, por exemplo, vai algum textozinho, tem que entrar a palavra sorvete. Um título, entra a palavra sorvete. Uma legenda de uma imagem, entra a palavra sorvete. Então, basicamente, é a palavra-chave. Então, aquelas palavras-chave, aquelas que você considerar como a palavra principal, sejam elas que você use para fazer a publicação. Por exemplo, eu acho que eu expliquei sobre isso para vocês. Tem uma rede social do Google, que é chamada de Google+,
Aí o que acontece? No Google+, se você criar uma conta nele, na verdade, se você tem um Gmail, você tem uma conta, é só ativar e usar. E você poder, por exemplo, quando você postar uma imagem, digamos, vamos pegar aí o exemplo do Lucas novamente. O Lucas, ele vai lá no Google+, e vai inserir imagens na sorveteria dele. Na legenda dessas imagens que o Google vai colocar lá na rede social, no Google+, utiliza a palavra sorvete, tá? Porque mesmo quando alguém estiver procurando no Google, o Google+, é um degrauzinho que as pessoas usam para publicar informações no Google, tá? Sem precisar, por exemplo, criar um site. Então, lá na rede social do Google+, você pode colocar um monte de imagens suas com o seu nome, ou seja, com a descrição sua. Então, se alguém pesquisar, vai encontrar, é uma possibilidade, tá? Então, muita gente utiliza isso daí. E aí usa a palavra-chave, aquela que você quer que as pessoas o localizem. E aí vem a importância. Se você pensar como a maioria das pessoas pensam, tende as pessoas encontrarem você a partir da palavra-chave que você usou. Então, por exemplo, as pessoas dificilmente vão procurar na internet por picolé, um exemplo, tá? É meio curioso, porque antes a gente tinha uma ferramenta disponível online que a gente colocava, por exemplo, moto e motocicleta, e qual é a pontuação maior para essas palavras-chave, ou seja, a busca era feita mais por moto ou motocicleta. A gente tinha como saber a disparidade, ou seja, qual era a procura maior. Aí, depois de um tempo, simplesmente tiraram essas ferramentas do ar e a gente não consegue visualizá-las mais. Aí a gente vai ter que pensar e tentar chegar o mais próximo do que as pessoas pensam, ou seja, pelo menos a maioria das pessoas pensam, certo? Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida, pergunta? Coloquem aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Suelen colocou a dúvida dela. Aproveitem e coloquem o de vocês, por favor. Vamos lá, aproveitem aí para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Lembrando que na prova lá eu não vou estar presente. Vou até deixar uma curiosidade aqui, tá? Eu estou meio tolerando ainda, porque inclusive eu estou avisando o pessoal nos dias de turma, tá? No dia de prova, aliás. Tem umas pessoas, inclusive, se não me falha a memória, teve uma pessoa aqui dessa turma também, que eu não vou dizer quem é. Mas, por exemplo, vai responder uma prova lá online, aí o que é que faz? Coloca um nome que não tem nada a ver, tá? Coloca um nome que não tem nada a ver, aí vai lá, chuta as questões para saber quais são as questões certas e erradas, e depois vai responder a prova com o próprio nome, já sabendo quais são as que errou e as que acertaram. Só um detalhe, tá? Eu sei quem é, porque no relatório aqui da prova, ele mostra o IP de quem foram as pessoas que responderam a prova. Aí quando eu vou olhar, tá lá exatamente o mesmo IP. Então eu sei quem é, tá? Eu relevei, por exemplo, para outras turmas também, mas avisei que a partir dessas provas agora, se eu pegar novamente, vai zerar nas duas. Na verdade, eu vou deixar logo de módulo, né? Na verdade, já vai ficar de módulo e vou lançar a observação no sistema e quando ele terminar o curso, ele volta e faça o módulo novamente. Nossa, que povo sabido, eu nem pensei nessa possibilidade. Então, mas aí eu já estou dizendo, né? Que quem responder, Eu não quem fiz. fizer isso, quando responder, eu tenho o IP da pessoa que fez, tá? Aí eu simplesmente vou deixar ela logo de moda. O Ítalo colocou aqui, professor, se Quem que quando foi eu o ligo link o do WhatsApp carregador... pra fazer isso? Professor, se quando eu ligo... Quem fez vai colocar para ser descoberto, para achar que vai ser descoberto? Eu já sabia, né? Só os outros que vão ficar sabendo, mas eu já sabia. Vamos lá, professor, se quando eu ligo o carregador, o note, a luzinha do carregador apaga, é que ele está quebrado ou é o note? Aí, Ítalo, só vendo, porque pode ser até o conectorzinho, pode ser o carregador, tá? Às vezes o carregador está em curto, você só vai saber se você fizer o teste com outro carregador,
Porque se você pegar outro carregador, colocar e acontecer a mesma coisa, o erro está no computador. Se não acontecer, aí o erro está no carregador antigo. Então é só testando mesmo. Vamos lá, livre, cadê aqui? Professor, poderia me explicar melhor a parte de inserir a legenda na imagem? Vamos ver sim, pessoal, agora. Beleza, deixa eu abrir aqui o Sublime para a gente fazer essa partezinha aqui, tá? Então, pessoal, ó, essa partezinha aqui de legenda que o Beco Celda tem a dúvida aqui, deixa eu compartilhar aqui, ela é muito importante porque as pessoas elas não vão buscar informações no Google apenas de conteúdo, eles vão atrás vão atrás deixa eu ver, tem mais alguma de imagens também, pessoal. Então, como eles vão atrás de imagem também, a gente tem que pensar que as pessoas vão em busca de uma imagem, de uma logo, então a gente tem que antecipar até essas pessoas aí. Tá? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou lá em Envio, depois de Envio eu vou em Sintaxe. Uma boa técnica de SEO, ele começa aqui na linha 2, que é no códigozinho HTML. Não sei se vocês lembram, mas o atributo lang aqui, ó, pt-br, ele é de fundamental importância, tá? Vou colocar aqui revisão, ok? Vou colocar também a meta, errei ali. E vamos lá. Então, digamos aqui, eu vou inserir uma tagzinha IMG direto, tá? Vou só verificar aqui onde é que está a parte de vocês. A Roseane, né? Sei que o celular da Roseane está com problema aí, talvez ela não consiga tirar. Vamos lá. Deixa eu só procurar aqui a parte de vocês, tá? Resetar. Beleza. Vou pegar o bannerzinho que eu fiz na aula aqui da sorveteria. Esse aqui é um GIF. Vamos. Vamos lá. Então, primeiro, ó, eu já sei que a imagem está dentro da pasta MG, que o nome da imagem é esse banner, sorveteria caicó.gif, tá? Que foi o que eu coloquei. Mas se eu colocar só isso daqui, o usuário vai ver a imagem de boa no navegador, tá? Agora, a questão de você utilizar a imagem é que você possa, digamos, atribuir algumas informações a mais a respeito da imagem que eu insiro aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou colocar aqui um alt. Então, esse alt, eu vou colocar um breve resumo, tá? Vou colocar um breve resumo a respeito do banner, ou seja, a respeito da imagem. E é exatamente voltando um passo atrás e utilizar dentro desse alt, porque é uma descrição que a gente informa ao Google, o usuário final ele não vai ver, tá? É apenas para informar o Google e é onde eu vou novamente utilizar a palavra-chave. Nessa descrição tem que ter o nome sorvete, não tem para onde, tá? Então eu posso chegar aqui e ainda colocar uma descrição, por exemplo, vou colocar aqui, a sorveteria com os melhores sorvetes da cidade, por exemplo. Isso é uma descrição, pessoal, que não somente, aliás, na verdade, o usuário final, ele não vai ver, tá? Ele não vai ter essa informação aqui. Aí você vai dizer, se o usuário final ele não vai ver, ele não vai ver, então para que serve? É só para o Google, pessoal, para que você informe ao Google que você tem uma imagem
que fale de sorveteria, que fale de sorvete, apenas isso, tá? Outra possibilidade que você pode fazer, aliás, um outro recurso que você pode fazer seria você colocar um título, por exemplo. Só que esse título, ele funciona como legenda da imagem. Que assim, não é que você ganhe ponto com o Google trabalhando com esse título. Mas assim, é um conjunto que o Google vê como bons olhos e vê que você está preocupado com o usuário final, para que quando o usuário parar o mouse sobre a imagem vai aparecer essa legenda, que é o título que eu vou descrever aqui. Então, vou colocar lá, por exemplo, sorveteria do Lucas, por exemplo. Tá? Sorveteria do Lucas. Ok? Aí eu vou salvar. Deixa eu ver aqui. Terça tarde. Aí vou colocar aqui, ó, revisão. Deixa eu abrir esse arquivo para mostrar para vocês no navegador. Exatamente, Suela. Essa informação aí a gente passa para que facilite as pessoas encontrarem esse site lá no Google. Então, primeiro, ó, tá a imagem lá, tranquilo. Observa quando eu paro o mouse sobre a imagem, não sei se vocês estão vendo aí, eu pelo menos estou vendo aqui. Quando paro o mouse em cima da imagem, aí aparece lá, sorveteria do Lucas, que foi o título que eu coloquei, tá? Mas o Alt ele não aparece. Ah, professor, então para que eu colocar? Voltando e recapitulando aí. Aquele Alt é para a gente informar ao Google que nós temos imagens sobre sorvete, nós temos imagens sobre sorveteria, então as pessoas podem chegar até essa imagem, tá? A partir da descrição que você coloca lá no HTML sobre a imagem. Então, basicamente seria isso daí, tá? Outra coisa que pode ajudar, pode não, vai ajudar e muito na questão do site, na questão de ganhar pontos com o Google, seria a questão, ó, eu lembro que na aula que eu fui lá no Photoshop mostrar para vocês como produzir a imagem, né? O aconselhável é que as imagens elas sejam produzidas de acordo com o propósito final. Então, o que foi que eu fiz aí? Ó? Eu peguei uma imagem lá, ou melhor, algumas imagens, peguei um background, peguei sorvete, e aí eu simplesmente trabalhei ela e gerei um GIF, que é um tamanho de um arquivo reduzido. Então, quanto menor o arquivo, mais rápido vai ficar a abertura de página. Então, quanto mais rápido for a abertura da sua página, maior vai ser a credibilidade que você ganha com o Google, ou seja, você vai ganhar pontos extras por isso. Tá? Então, você pode sim se preocupar em colocar arquivos pequenos dentro do seu HTML. Outra coisa que você pode fazer, tá? Só um detalhe, eu acho que eu não tinha mostrado isso ainda. Eu posso trabalhar a largura e a altura da imagem direto no HTML, sem precisar abrir um CSS. Ó. Só que tem uma diferença aí, por exemplo, eu vou colocar aqui um 700 de largura. Observa que eu não coloco o PX aqui, eu não descrevo o PX, eu coloco só o 700, que eu já sei que vai corresponder ao pixel. E eu posso colocar também uma altura, e eu posso dizer que essa altura ela vai estar de 400. Pronto. Eu posso fazer isso daqui de boa, tá? Se não quiser abrir lá um CSS só para alterar o tamanho da imagem. Eu posso fazer dessa maneira aqui. Tem mais alguém entrando aqui. Lívia Marinha Martins. Certo, pessoal? Entenderam aí essa partezinha? De você poder alterar o tamanho da imagem, colocar imagens menores, colocar uma descrição e assim sucessivamente. Vamos lá. O Juarez colocou aqui. Se usar texto oculto vai perder pontos no ranqueamento do Google, pode ter certeza disso, Juarez. Você ocultar texto no Google, isso daí é uma prática ilegal, tá? Então, o Google, por exemplo, exatamente a respeito do que eu falei agora há pouco. Por exemplo, você usar palavras-chave, você vai dizer,
Professor, eu não tenho, como é que eu posso colocar aqui? Eu não tenho, por exemplo, ideia de como repetir a palavra-chave várias vezes. Aí algumas pessoas não têm a criatividade, e aí o que é que faz? Vai lá simplesmente e oculta essa palavra várias vezes, tá? Aí quando oculta essa palavra várias vezes, o usuário final ele não vai ver. Mas o Google ele não lê pela imagem que está na página, ele lê pelo código, obviamente. E ele vai ver que tem uma propriedadezinha lá do CSS ocultando o texto. Por exemplo, como é que a gente faz isso daqui? Ó? Deixa eu ver aqui. Sublime. Vamos lá. Digamos que aqui abaixo vou colocar um BR, só para não ficar tudo junto, tá? E aqui eu vou abrir uma tag P. Olha só, vou abrir uma tag P e vou colocar o nome sorvete, por exemplo. Sorvetes deliciosos. Vou colocar isso daí, por exemplo, tá? Se eu pegar esse sorvete delicioso e eu repetir ele várias vezes, ó, repetir aí 1000 vezes se for o caso, tá? Não sei se vocês já estão acompanhando a partezinha aí que eu repeti o nome, mas ó, eu vou salvar, tá, pessoal? Eu vou salvar e vou compartilhar lá no navegador e vocês vão ver que não vai ficar legal, por exemplo, esse nome, sorvete delicioso, sendo repetido várias vezes. Isso é feio, não fica legal. Imagine uma página, tem lá, sorvete delicioso, parece um gago, né? Então vai ficar lá um monte dessas informações sendo repetidas várias vezes. Ou seja, isso não é legal, esteticamente falando é muito feio. Aí as pessoas fazem o quê? Para tentar enganar o Google, tá? Ele simplesmente vai ocultar essas palavras. Deixa eu só diminuir aqui a altura ali, que ficou desproporcional. Vamos lá. Suponhamos que eu venho aqui, ó, na segunda linha, eu só quero que o usuário veja uma, tá? Só quero que ele veja uma, mas eu coloquei um monte. Aí eu vou aqui, crio um style, tá? E dentro desse style eu coloco aqui um display e eu coloco aqui none, que é o padrão. Olha só isso, viu? Para você ocultar. Ou seja, vou copiar, vou colocar nos outros, ó. Vou colocar nos outros, vou salvar, tá? Pessoal, só para tirar aqui uma curiosidade minha, os pings aqui na minha internet subiram um pouquinho, só para saber, vocês conseguem visualizar a partezinha do CSS que eu estou fazendo aqui dentro desses parágrafos aqui com o nome sorvetes deliciosos? Só me dar esse feedback aí se vocês conseguem visualizar, por favor. Tranquilo, né? Beleza. Ok. Vamos lá. Olha só, então, observe que eu só não coloquei o CSS na primeira linha, os demais eu coloquei, tá? Então, vou salvar, e agora eu vou compartilhar com vocês o navegador. Então, Lívio, eu estou percebendo aí que você está com um probleminha, né? Que está saindo, está entrando. Pessoal, conseguem visualizar o navegador? Todo mundo consegue visualizar o navegador? Ok, eu não atualizei ainda, tá, pessoal? Suelen não, Lívia sim, Everton não. Então, pessoal, eu percebi também que muitas vezes não é... Travou porque minha internet aqui deu uma oscilada feia agora, viu, pessoal? Aqui se ela volta. E muitas vezes eu percebo que não é só questão da internet, às vezes é o aplicativo mesmo. Porque muitas vezes, quando eu volto, por exemplo, olha só, por exemplo, alguns está preto, outros estão vendo aí, eu vou voltar aqui para minha tela, tá? Ou seja, para minha câmera. Aí ele destrava. Eu não sei se é a minha beleza que faz ele destravar assim,
tá? Mas ele mostra lá a minha tela Oh, meu de boa, Deus. tá? Entendeu? E aí, o que é que acontece? Quando eu volto lá para o Word, às vezes ele vai, às vezes ele não, mas eu acho que é alguma falhazinha mesmo do app, do aplicativo. Veja aí se conseguem visualizar. Só lembrando, viu? Hoje é prova, vocês não podem discordar de mim, né? Deixa eu ver se ele vai. Tá tudo Pessoal, assim que preto. aparecer lá o navegador, tá tudo preto ainda, beleza. Deixa eu ir voltar aqui, uma hora ele vai. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Adriele entrando, beleza. E nessas idas e voltas aqui, com uma hora ele vai aparecer. Estava com algumas aulas que, aliás, muitos dias que a internet não estava tendo problema. E hoje aconteceu. Vamos lá. Então acho que agora está, né? Apareceu, tá, tranquilo. Observe que ainda está lá um monte de nomes, sorvetes, tá? Eu vou atualizar. Quando eu atualizar, não sei se vai acontecer instantaneamente aí para vocês, vocês vão ver que aqueles vários nomes sumiram. Agora está um nome só, tá? Ó, tá só uma sorveteria. Então, mesmo que eu selecione, os outros não aparecem nem na seleção, pessoal, mas, tá? Então, isso é uma prática ilegal, tá? O Google ele repudia e ele penaliza as pessoas que usam essa táticazinha de colocar um texto oculto, tá? Então, é uma prática não recomendada pelo Google, tá? Então, evitem de utilizar isso daqui, ok? Tranquilo? Mais alguma dúvida em relação ao SEO aí? Bem, pessoal, vamos lá, mais dúvidas aí, por favor. E aí, pessoal, mais dúvidas? Os H é infinito. Ítalo, os Hs aí, ó, o H são títulos, né? Na verdade, o H ele representa header, né? Ou seja, cabeçalho, tá? Então, nós temos basicamente o cabeçalho da página e nós temos cabeçalhos de conteúdo. É por isso que a gente usa o header. Então, o header só tem o H1, o H2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só tem só até aí. Tá? Muita gente confunde, por exemplo, o H1 com o tamanho do texto. Não é esse o propósito do H1, tá? O propósito do H1 é exatamente você dar uma relevância maior a cada texto. Por exemplo, uma determinada relevância a cada texto. E dentre os Hs, o H1 ele é o que tem maior relevância, tá? E que aconselha-se que utilize apenas um H em cada página. Então, se você cria um site ou um aplicativo que tem 5 páginas, o H1 ele só deve estar uma vez em cada página. Ah, professor, então eu posso, por exemplo, eu tenho que usar um H2, depois você pode usar o H2, o 3. Ah, mas eu queria um texto maior ou do mesmo tamanho do H1. Não tem problema, só é você ir lá no CSS, colocar um font size e você definir qual vai ser o tamanho do seu texto. Mas não confundam o H1 com o tamanho, tá? E sim com prioridade. Sueli colocou aqui, professor, para que serve ocultar? Provavelmente não ajuda em nada, só piora. Então, Sueli, como eu falei, se levar em consideração que essa palavra, por exemplo, essa palavra-chave, ela tem que ser repetida várias vezes durante a página, e se repetir ela várias vezes durante a página, esteticamente não fica bonito ter um texto lá sendo repetido várias vezes, entendeu?
Aí as pessoas, para repetir a palavra várias vezes e consecutivamente conseguir um ranqueamento melhor, ou seja, o Google tem a ilusão de repetir várias vezes a mesma palavra em sequência, daquela forma que eu mostrei ali, e a partir daí ocultar, entendeu? A partir daí ocultar. Você pode até ocultar a imagem, se for o caso. Tá? E aí o que acontece? É uma prática não recomendada, porque o Google vai achar que você está querendo ludibriá-lo, ou seja, fazer a compreender uma coisa que na verdade não é. É exatamente isso daí. O Gustavo colocou a respeito do redirecionamento 301. O que é que acontece, pessoal? O redirecionamento 301, basicamente, o próprio nome até já diz aí, né, que ele serve para você renderizar. Então, o renderizar, redirecionamento 301, ele vem com o objetivo de você informar ao Google quais conteúdos não devem ser, digamos, informados. Por exemplo, aliás, não devem ficar públicos. E aí vocês pegam um exemplo seguinte. Digamos que vocês criem um app, tá? E dentro desse app vocês coloquem lá a partezinha de cadastro, ou, por exemplo, de usuário e senha, tá? Essas informações, elas vão ficar armazenadas em algum lugar, certo? Então, digamos, quando você vai publicar algum conteúdo, alguma página, algum app, observa que publicar vem de tornar público. E quando você manda toda aquela pasta que vocês já viram do projeto inteiro, quer dizer, você já está informando que tudo aquilo ali é público, que você já está publicando. Só que vai ter uma pasta que você vai dizer o seguinte, ó, eu não quero que essa informação fique pública. Aí o que é que você vai fazer? Você vai informar, por exemplo, ao Google, através do redirecionamento 301, que essa pasta, ou essas pastas, as determinadas pastas, elas não devem ficarem públicas. Ou seja, por exemplo, digamos que tem uma pasta lá com o nome de contatos, por exemplo. Está lá a relação de todos os contatos do seu app, ou do seu site. E aí o que é que acontece? É exatamente você informar. Aliás, pessoal, deixa eu só aqui que eu acho que está me confundindo. Eu estava explicando sobre o arquivo robots, na verdade, tá? Então, desculpa aí, voltando aqui. O redirecionamento 301, ele serve para você renderizar, aliás, redirecionar para outros endereços. Por exemplo, o Google, se você colocar se você for abrir o site do Google, ao invés de colocar 2 Os, você colocar um O só, ele vai para o Google mesmo assim. E por que ele vai mesmo assim para o Google? Porque foi feito um redirecionamento 301. Então, o Google, ou melhor, o navegador foi para o Google com um O só, chegou lá, tinha um redirecionamento 301 dizendo o seguinte, ó, vá para outro site. Então, ali é um arquivozinho só que direciona você para outros sites. Por exemplo, na página 44, ele dá até um exemplo aí, ó. Um site ele pode ser, por exemplo, acessado de várias formas diferentes. Então, pode ser, ele está dando aí um exemplo, ó, tortasdavovó.com.br, aliás, www.tortasdavovó.com.br, tortasdavovó.com.br, www.tortasdavovó.com.br, depois index, home, .php, ou seja, são vários links, mas que direcionam para um lugar só. Inclusive, hoje nem tanto, porque hoje as plataformas de desenvolvimento elas são muito atuais e ajudam nesse aspecto. Mas antes, por exemplo, quando a gente ia dar um suporte em um site, a gente tinha que tirar ele do ar. A gente não dava suporte com ele online. O que é que a gente fazia? A gente tirava ele do ar e colocava um redirecionamento 301 para que quando a pessoa acessasse o site, aparecesse uma tela dizendo que aquele site está em manutenção. Tá? Então, seria um redirecionamento 301. Então, a pessoa acessava o site e ia para uma página do site em manutenção. Tá? Depois que a gente desse o suporte, tudo direitinho, a gente ia lá, tirava aquele redirecionamento 301 e voltava tudo ao normal. Então, entenda que você está fazendo um desvio ali, ou provisório, ou que fique permanente, mas que direcione para a sua pasta principal. Então, só que uma observação aí, se você for utilizar vários links na sua página, ou seja, suponhamos que você quer, um exemplo, o Gustavo aí,
digamos que ele tem um site www.gustavobarbosa.com.br, mas suponhamos que as pessoas vão colocar Gustavo Barbosa e não sabem se é com S ou com Z, né? Aí o que é que ele faz? Se ele quiser criar um redirecionamento, digamos que o site dele mesmo é com S, Gustavo Barbosa com S. Mas digamos que algumas pessoas vão acessar e colocam Gustavo Barbosa com Z. Aí o que acontece? Não encontra o site, ou seja, não consegue acessar. Aí o Gustavo diz o seguinte: eu já sei que muita gente está fazendo isso, está deixando de acessar o meu site. O que é que vai acontecer? O que é que o Gustavo tem que fazer? Ele vai ter que criar, ou ele vai ter que comprar um domínio com Gustavo Barbosa com Z. Nesse domínio com Gustavo Barbosa com Z, criar um direcionamento para que um direcionamento 301 para que quando as pessoas acessem Gustavo Barbosa com Z, ele direcione para Gustavo Barbosa com S. Então seria um direcionamento 301 aí. Tá, Gustavo? Deu para entender? Todo mundo aí entendeu o que seria esse direcionamento? E aí, mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal, podem colocar dúvidas, tá? Vamos lá, pessoal, até agora não vi dúvidas. Everson, pode tirar dúvidas, viu, Everson? Everson, Bruno. Ô Ítalo, se não me falha a memória, tá? No livro não aborda não 404. Mas esse erro, na verdade é um erro 404. Ele geralmente está ligado a uma página que não está no ar mais, ou seja, a um caminho não encontrado. Viu? Geralmente está ligado a isso daí. Por exemplo, você acessava um site e esse site simplesmente não existe mais. Aí quando as pessoas acessam, aparece uma mensagem de erro dizendo como se fosse um erro de portas fechadas, alguma coisa assim. Uma mensagenzinha lá em inglês informando que esse site não foi encontrado. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas aí, por favor? Não, aí esse daí seria a forma ideal, Suelen, de você, dentro do seu site, ficar usando várias palavras, tá? Só que dentro dessas frases, sempre você procurar usar a palavra-chave. Por exemplo, como eu até dei o exemplo ali, né, de a sorveteria, né? Então, a sorveteria é a palavra-chave, o sorvete é a palavra-chave. Então, dentro dessas frases que você vai colocando dentro do site, tem que ter o nome sorvete, tá? O nome sorvete, o nome sorveteria. Então, essa é a forma recomendável. A questão do ocultar lá é porque muitas vezes as pessoas não têm a criatividade de colocar essa palavra-chave em contexto, ou seja, dentro de um contexto. Aí quer pular, ou seja, quer forçar o ranqueamento. É isso que o Google não aceita. Então, Lucas, boa pergunta aí. Para que a gente tenha um site no ar, a gente tem que pagar, realmente. Então, inclusive, nós temos que fazer 2 pagamentos aí. Ele é anual,
que é o direito ao uso do nome no site, tá? Que é o registro BR, que é o nome do domínio. Então, isso daí você paga anualmente para ter direito a usar o www.sorveteriacaicó.com.br, por exemplo. Tá? Então, isso é um pagamento anual. Agora, o que você deve pagar mensalmente é para um servidor web. E o que é um servidor web? Tá? É um site onde ele vai hospedar. Tá? Eu vou até colocar aqui no Google só para mostrar a vocês que não é caro, não. É uma coisa dentro das possibilidades. Não sei se vai aparecer o navegador aí para vocês, que do jeito que está hoje. Não sei nem se vai aparecer aí. Quando aparecer aí, vocês me falam, tá? Ou se já apareceu, também me fala. Apareceu aí o navegador para vocês, pessoal? Tá vendo? Funcionando lá na câmera de boa. Agora, quando vai para uma parte de compartilhamento, meu Deus. Então, deixa eu explicando aí. Daqui a pouco vai aparecer aí para vocês, tá? Eu já compartilhei aqui daqui a pouco aparece aí, com fé em Deus. Quando aparecer, eu mostro a parte prática aqui. E aí, como é que vai funcionar, né, essa parte aí? Então, existem várias empresas na internet que elas funcionam exatamente para tornar o seu site público, ou seja, deixar o seu site no ar, tá? Que é um servidor. Aí você vai pagando mensalmente. Aí você entenda, beleza. Você entenda, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, sites para hospedagem. Deixa eu ver aqui, hospedagem. Vou colocar aqui páginas web. Coloquei tudo, podia colocar só servidor web. Eu quis deixar mais simples a compreensão para vocês, tá? E olha só, por exemplo, ele deu aqui, ó, o HostGator, por exemplo, tá? Não sei se já atualizou aí. Alguns sites que ele está dando aqui como serviço de hospedagem, tá? Ele está dando aqui para mim o HostGator, ele está dando o Hostinger, ele está dando o LocalWeb, tá? LocalWeb, e ele ainda dá uma relação aqui, pelo menos com os 10. Aí tem Hostnet, tem o Wallhost, tem GoDaddy, tem... Deixa eu colocar aqui para vocês, enquanto ele abre aí. Eu creio que hoje seja o aplicativo, não seja nem tanto a nossa internet, viu? Porque aqui a internet ela não dá falha. Porque quando está na câmera funciona de boa. Deixa eu ver se ele atualiza para vocês. Depois deixa eu abrir aqui, mostrar aqui uma relação. Pelo menos ali eu vi uma relação. Ah, tá. Eu tentado no... Tá compartilhando, indo e voltando, a hora ele vai. Sabe cheio de quê? Aí, pessoal, os planos, eles são muito baratos. Ó, enquanto ele vai abrindo aí, deixa eu ver aqui se eu posso ir atualizando aqui para vocês. Eu consegui aqui uma lista de pelo menos 10 servidores web, tá? Pelo menos 10. Por exemplo, ó, ele me colocou uma lista aqui como Rockstage, por exemplo. Eu vou tá? sair aqui da aula e vou entrar rapidinho, viu? Beleza, José. Então, ó, ele deu aqui, por exemplo, Rockstage. Cada um ele tem um segmento mais forte, tá? Tem um Rockstage que é mais para blogs. Aí tem o HostGator, tá? Como ótimo custo-benefício.
Aí vem o local web, local web, que é um nome muito conhecido. Aí tem o Good Age, né? Tem a pronúncia é outra. É um que mostra até um comercialzinho de um cachorrinho lá, que eu esqueci agora o nome. Tem um dos melhores também custos-benefícios. Aí tem a Wallhost, né? Tem a Hostinger, tem a King Host, tem a Hostnet, tem a Hostmedia, tem Rede Host. Então tem uma lista aí com 10, tá? Eu vou abrir uma aqui só para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, vou abrir aqui o HostGator aqui, só para vocês verem como é. Vamos ver aí se ele... Aí essa hospedagem, o valor, ele vai ser de acordo com o seguinte, por exemplo, o seu site, ele tem quantas páginas, tá? Então, de acordo com o número de páginas, aí vem os planos, tá? Quanto mais páginas, mais caro vai ficar. Outra questão que ele leva em consideração é a questão de contas de e-mails que você vai ter para o seu site, tá? Vamos, Ítalo, vamos já, deixa eu só terminar essa dúvida aqui. E no site ele vai dando algumas diferenças sobre cada plano. Por exemplo, na HostGator aqui, eu estou com ela aberta aqui, e ele mostra lá, por exemplo, o plano P, M e plano Turbo. Então, o plano P ele custa R$ 9,39 por mês. O plano M custa R$ 12,79 por mês. E o plano Turbo, que é o topadão, ele custa R$ 25 por mês. Então, imagina, você tem um site na web, um site para o mundo ver, pagando lá R$ 25 por mês. Tá? Então, quer dizer, é bem interessante. Isso referente ao site. Referente a aplicativos, aí as coisas já mudam um pouquinho, é um pouquinho diferente. Tá? Vamos lá, então deixa eu cancelar aqui, deixa eu voltar para cá. E aí, para a questão de apps, pessoal, já é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, se você desenvolve um app e você quer colocar ele, por exemplo, na Play Store, você vai pagar, parece que $40, se não me falha a memória. Hoje o dólar está girando em torno de R$ 5, então você vai pagar uns R$ 200 mais ou menos, ou é 30 a $40, agora acho que é $30 mesmo. Então, você vai pagar mais ou menos entre R$ 60 para criar uma conta na Play Store. Depois que você criar uma conta na Play Store, aí você pode colocar quantos aplicativos você quiser lá. Tá? Então, você só paga só a licença de uso da Play Store. A quantidade de apps que você vai disponibilizar, aí fica a seu critério. Tá? Então, aí é aberto, tá? Não é, digamos, você não vai pagar por cada postagem, você paga só para instalar. Certo? E aí, pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, pessoal, dúvidas, perguntas para a gente ir para a prova? É um sinal. Cadê? Sim, sim, sim. Não, mas aí vocês não vão usar esse aplicativo não para fazer a prova, né? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá aqui para a prova. Deixa eu disponibilizar o link para vocês e aí eu já libero vocês, tá? Só me dê um instantezinho aqui. Pessoal, o link da prova lá já está disponível, tá? Então, tenham uma boa sorte. Lembrando que vocês têm até as 3 horas para responder essa prova, tá? Então, depois de 3 horas, a prova será bloqueada. Beleza? Então, boa sorte. Tenham uma ótima semana. Se cuidem, tá? Próxima aula nós iniciaremos um novo módulo e provavelmente será o Adobe Music, tá?
mas existe a possibilidade da gente pular aí e ir para o Fundinguela. Mas aí eu aviso a vocês, ok? Então, estão liberados. Quem quiser sair e fazer a prova, pode sair. Lembrando disso, né? Não pode enganar o professor. Isso é um pecado mortal, tá, pessoal? Lembrando também que eu vou saber quem foi que brincou lá. Tchau, tchau.